Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, que possamos aproveitar desse momento, dessa troca, para absorvermos um pouco mais dessa doutrina tão esclarecedora e consoladora. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído pela espiritualidade amiga e que todos nós possamos aproveitar o estudo da noite. Graças a Deus e que assim seja. Rogério falando do poder dos sonhos. Vê que eu coloquei a cadeira bem para trás mesmo, né? Porque o negócio vai ser animado, né? Pois é, pessoal, poder dos sonhos, né? Eu gosto muito da frase do pastor Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. E todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, né? E hoje a gente vai falar desses sonhos. Nós vamos falar dessa capacidade que o espírito humano tem de sonhar. E ele sonha de diversas formas, né? O poder do sonho é uma forma de antever, é uma forma de projetar, é uma forma de nós programarmos, de nós planejarmos. Nós antevemos algumas coisas, nós vislumbramos algumas coisas, mas não é desses sonhos que a gente vai falar hoje, daqueles sonhos que o pessoal gosta, né? Nossa, mas eu sonhei com fulano, será o que isso quer dizer, né? Tem algumas pessoas que sonham e jogam no bicho, né? É lógico que isso é uma fantasia, isso é dizem coisas que dizem, né? Eu nem sei se existe, porque dizem até que é contravenção, não sei. Eu sonho de umas formas muito interessantes. Eu já tive um sonho um dia com uma pessoa que nós trabalhávamos juntos numa associação espírita durante muitos anos. E eu tive um sonho com ele muito impressionante, muito marcante. Sabe, aqueles sem muita fantasia, aqueles muito reais. E no outro dia eu cheguei na empresa, porque eu também trabalhava na empresa dele, e disse a ele, mas o senhor não me dá sossego nem à noite, né? E ele diz assim, pois é, trabalho não pode parar. Aí eu falei assim, mas o senhor sabe do que eu estou falando? Lógico. Eu já tinha estudado um pouquinho o espiritismo e eu soube, né, do que ele falava. Dessa capacidade que nós temos de agir quando desligados parcialmente do corpo físico. E eu não me assustei muito, mas fiquei muito intrigado, por ele saber do que se tratava. Para nós começarmos a nossa conversa, não é sobre esse sonho que nós sonhamos quando estamos parcialmente desligados do corpo físico, ou seja, dormindo. O corpo está se refazendo, o corpo está se recompondo e nós, espíritos, damos no pé. Eu costumo fazer algumas preces bastante precisas assim antes de dormir, convoco o meu amigo espiritual para que ele esteja a postos, pronto, porque eu vou dormir. Porque se ele não tiver a postos, pronto, me aguardando, eu tenho receio de não ir para onde eu deva realmente ir e para onde eu preciso ir.
E às vezes quando eu demoro a dormir, eu planejo, faço minha prece e demoro a dormir, eu me apiedo dele e falo assim, pô, deve estar me esperando, né? E eu imagino que ele, por ser próximo a mim, ele deve ser um pouco impaciente também. E eu imagino ele sentado ao pé da cama, batendo o pezinho. Mas você não vai dormir, rapaz. Vamos, eu tô te esperando. Como é que é? Eu não tenho tempo a perder. Eu acho que o espiritismo, às vezes, sabe, às vezes não. Desculpe, não é às vezes. Eu acho que a gente tem que tirar o espiritismo dessa prateleira muito alta. Desse religiosismo muito alto. O amigo espiritual vai ficar chateado comigo. Os mentores vão ficar chateados comigo. Aquele tal espírito vai ficar chateado comigo. Se ficar, é prova que ele nem é tão superior assim, né? Então não se preocupe com isso, coloque à prova, coloque em dúvida. Sabe, bom humor. Bom humor, eu acho que essa ironia mais fina, ela é interessante, ela faz a vida ficar melhor, ela faz a vida ficar mais gostosa, menos pesada, menos dramática. Eu gosto dos oradores mais diretos, mais naturais, mais incisivos. Eu não gosto daqueles oradores que você conversa com ele ali e ele conversa com você normalmente quando sobe ao púlpito. Boa noite, sejam bem-vindos, meus irmãos, Jesus está presente. E aí eu pergunto, a quem eu estou ouvindo? Se é aquela pessoa ou se é um personagem. Sabe, falar de espiritismo, falar de vida, falar de religião, falar de qualquer assunto, necessita de espontaneidade, de naturalidade. Vir ao centro espírita é um ato de felicidade, um ato de espontaneidade, né? Eu brincava que eu fiquei durante muitos anos no portão do Bezerra de Menezes, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, e a gente brincava percebendo que as pessoas vinham lá conversando, tranquilo, né? Aquele estilo meio italianão, assim, balançando, conversando, e quando iam se aproximando do braço, do centro, eles iam fechando os braços, entrando num processo de introspecção. E quando chegava no portão, eu saudando as pessoas ali, né? Com a minha simpatia, assim. Acho que eles escolhiam mal os porteiros da casa, mas tudo bem. Boa tarde, meu irmão. A palestra lá era às 2h da tarde, né, Ângelo? Boa tarde. A pessoa fala assim, boa tarde. Nossa, locutor de FM. Tudo bem com você? Mais ou menos. Ou seja, se eu vim no centro, é porque o negócio não está muito bom. O negócio está mais ou menos. Não, que negócio é esse? É um local de alegria, de extroversão, de nós falarmos, de nós pensarmos. É uma escola. É um local onde Kardec nos trouxe, nos impulsionou a vir e nos estimulou a vir através das perguntas e respostas. Nós vamos lá para aprender, para conhecer, para saber. Para continuar, nós não vamos falar desse sonho e muito menos desses. Embora eles sejam importantíssimos, principalmente para mim, eles sejam às vezes assim, né, uma coisa impressionante, eu evito até ficar olhando muito, mas também não é desses sonhos que nós vamos falar. Embora nós devamos, sejam eles quais forem, lutar com unhas e dentes pelos nossos sonhos. Qualquer um deles. Devemos segurar firme nos nossos sonhos e fazer com que eles se transformem em realidade. Essa é a intenção do sonho, esse é o valor do sonho. É a possibilidade de você olhar, de você contemplar, de você parar e pensar, construí-los, edificá-los, fazer com que eles se transformem em algo quase palpável, porque tudo começa no sonho. Todos os grandes projetos, todas as grandes ideias, todos os grandes feitos começaram um dia no sonho.
E é desse sonho que nós vamos falar. Desse sonho que às vezes parece tão distante, mas que nós temos capacidades impressionantes de caminhar até esse horizonte e fazê-los reais, fazê-los acontecer. Como eu vivi sonhos na minha vida, porque tudo, como eu disse, começa no sonho. Lá, criança, lá no começo, sabe? A gente idealiza uma profissão, idealiza a carreira a seguir, idealiza o que nós vamos fazer, e conforme nós vamos caminhando nessa experiência, conforme nós vamos caminhando na vida, nós vamos ajustando os nossos sonhos. Mas volto a dizer, nós não podemos abrir mão deles, seu Luiz, de jeito nenhum. Nunca desistir deles. Sonho é coisa sagrada. Olhá-los com olhos de análise, ajustá-los à nossa própria realidade, buscar o prazer nas nossas ações, porque todos os sonhos necessitam de algum nível de sacrifício. Então que eles sejam muito doces, que eles sejam muito bons, para que o sacrifício valha a pena. E se o sacrifício for extremamente penoso, extremamente doloroso, às vezes vale a pena trocar de sonho. Eles têm muitos por aí. Eles estão dispersos, estão ao nosso alcance. Principalmente para nós espíritas que somos reencarnacionistas. Vou trocar de sonho, mas aquele maior, vou guardar aqui para uma próxima oportunidade, para um próximo momento, para uma próxima experiência. E nós devemos ficar ainda mais atentos, porque a vida muda de uma hora para outra. Não vai dar certo, aí eu fico louco. Quando dizem que não vai dar certo, que você não vai conseguir, não, isso não é para você, aí me dá até urticária. Eu fico louco, porque é aí que eu busco forças realmente. Não é de birra, mas é de perceber que às vezes os nossos sonhos incomodam algumas pessoas. Porque nós ainda somos assim. A realização de alguns sonhos, mesmo daqueles mais próximos, às vezes nos incomodam. E nós vivemos isso dentro da oficina da família. O sucesso de um distante, Valéria, não nos incomoda. Bill Gates não nos incomoda. Os grandes milionários, as grandes estrelas não nos incomodam, mas aquele que está ao nosso lado, aquele que estudou junto, que caminhou junto, que cresceu junto, que mora no mesmo bairro, na mesma rua, como ele se atreve a sonhar, a realizar sonhos, a crescer mais do que eu, a conseguir aquilo que eu não consegui? Esse é o momento que nós, na grande maioria, caminhamos, né? E quando eu olhei um dia, era parte da manhã, eu lembro que estava frio, e 2 colegas, devia ter uns 7, 8 anos de idade, eles entraram correndo pelo corredor lateral da minha casa, lá ainda em Belo Horizonte. Falou, vem aqui para você ver que coisa, olha, um monstro. E eu saí correndo, aos 7 anos, o anúncio de um monstro na nossa rua. Eu saí correndo, e quando eu cheguei lá estava o Beler, verde e branco, do seu Venério, nosso vizinho, né, mãe? Morava do lado da nossa casa, e ele e o filho dele, Valéria, pescadores. Eles iam para o Rio São Francisco, pescavam, ficavam lá uma semana na fazenda, no rancho, eu não tenho os detalhes, eu era muito criança, e a mala desse Beler estava aberta, e lá estava um surubim, que para mim era realmente um monstro, um peixe, Ângela, gigante na mala do carro, e eu pequeno, o peixe ainda era maior ainda, porque eu era muito pequeno, embora seja difícil de acreditar que um dia eu tenha sido pequeno, o peixe era um monstro.
E eu fiquei olhando para aquele animal até que fecharam a mala, depois de tirá-lo e levá-lo para dentro de casa. E eu sonhei naquele momento: eu vou pegar um peixe desse, eu vou pescar. E naquela hora surgiu na minha cabeça, não sei de onde, a vontade de pescar. E eu quis pescar. E a vida passou, eu fui para a Vargem das Flores, uma represa ali em Belo Horizonte mesmo, aos 10, 11 anos. Eu já pescava com uma família próxima, os Gadones, uma família de italianos que tinha lá perto da minha casa, que tinham muita grana, perto da nossa grana. Eu ia com eles de Kombi, quase todo final de semana, Ângela, pescar. Mas eram só acarás, tilápias, lambaris, todos pequenos, nada próximo daquele monstro. Mas não tinha frustração, porque o peixe era pequeno, mas eu estava crescendo. A cada mês, a cada semestre, a cada ano, Wagner, eu crescia. E o sonho ali. E eu fui crescendo, virei pescador. Primeiro aqueles maus que mata o peixe e traz para casa para comer. Até que um dia minha mulher falou assim: para que trazer esses bichos lá do Pantanal? Da Argentina, do Uruguai, do Chile. Eu pesquei em todos esses países. Durante anos. Vocês parecem crianças que quebram os brinquedos e depois lamentam pelo brinquedo estar quebrado. Vocês estão matando o brinquedo de vocês, ela me disse. E naquele momento eu parei e falei: E ela, para complementar, disse: ali, na Vila Amélia, no Bom Pastor, tem peixes iguais a esse, muito mais barato. E eu virei pescador esportivo. E o sonho não parou. Até que nós começamos a pescar alguns peixes um pouquinho maiores. Em campeonatos mundiais, campeonatos sul-americanos, em vários países. Mais de 50 vezes eu fui ao Pantanal. Tudo por causa de um sonho. Tudo por causa de um peixe. E eles foram crescendo. E eles foram ficando mais raros. Até que eu falei: chega. Como? Agora? Sim. O sonho foi realizado. A Valéria falou que parece mentira, por isso eu trouxe as fotos. Isso parece mentira de pescador. Eu sou vendedor e sou pescador, então, né, eu chego, tem lojas que você entra, tá assim: aqui reúne-se vendedores, pescadores e outros tipos de mentirosos, né? Quando a gente se reúne. Então, esses todos aí que vocês viram foram soltos. Porque nós queríamos só fotografia. Mas mesmo as fotografias perderam um pouco a graça. Eu tenho mais de 5, 6 mil fotos. Perdeu a graça. Porque o sonho foi realizado. E aí eu busquei outros sonhos. Eu digo muito que eu sou cíclico. De 4 em 4 anos eu mudo um pouco de sonhos. Porque a vida é isso, sabe? O Espiritismo, principalmente, me mostrou que a vida é intensa. E um dia de manhã, eu fui para a academia e meu personal disse assim: vamos começar a correr um pouquinho? Vamos correr. 115 quilos. Isso vai dar errado, os joelhos não vai dar problema, os joelhos não vão conseguir. Comecei a treinar. Isso no começo do ano, começando o ano, voltando das férias na academia, ele disse assim: e se a gente corresse a São Silvestre no final do ano? Personal é assim, ele fala: se a gente corresse, mas ele não vai, né? É a gente, você, né? É a gente, você. E aí eu disse assim: bom, já que a pescaria começou a ficar em baixa, e como é que essa pescaria ficou em baixa, gente? Isso acontece muito na vida. Cheguei numa sexta-feira no Pantanal, deveria pescar até a próxima sexta, para valer a pena a distância.
Pesquei sábado à tarde, domingo, segunda-feira às 5 horas da manhã eu desci do café naqueles hotéis flutuantes, uma chalana, e eu parei assim, o sol estava nascendo, lá na divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, um lugar lindo, maravilhoso. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui numa segunda-feira, às 5 horas da manhã, se eu conheço todos esses rios, os peixes já me chamam pelo nome, o que eu estou fazendo aqui? E lembrei que eu tinha que pescar até a próxima sexta, e aquilo foi duro, e eu parei. Voltando para a corrida, vamos correr São Silvestre? E aí começam as piadas, né? Não vai dar certo. Isso é bobo, rapaz. Começar a treinar o joelho, vai bichar a coluna, vai dar problema, não vai dar certo. E aí a gente corre a São Silvestre. A gente corre a São Silvestre porque mais uma vez um sonho, um desafio. E alguém diz assim, correu mesmo? Corri, tá aqui a medalha. Ah, mas uma vez é mole. E aí eu corri 2 vezes a São Silvestre. Um dia alguém disse para mim assim, já saiu do Brasil? Fui em alguns países. Você tem que ir na Alemanha. Alemanha? Poxa. E ele começou a me contar da Alemanha, da Áustria, que é ali do lado, né? É o Conselheiro, mais ou menos, né? Do lado. Eu lembro sempre de Conselheiro, gente. Morar em Conselheiro é uma coisa. É uma experiência única. É melhor do que ir para a Áustria. E aí, daí uns 2 anos, aquilo que era impossível aconteceu. Estava lá na Alemanha, durante 15 dias, sabe, planejando o sonho, construindo o sonho mês a mês. Quanto custa esse sonho? Quanto custa sonhar? Porque a vida, né? Nosso Sócrates aí diz, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. É aquela coisa do planejamento, do buscar, do querer. Mas, Rogério, isso é assunto realmente para uma palestra espírita? No momento quando nós nos encontramos nas ruas, nas calçadas e não nos olhamos, as pessoas estão contando paralelepípedos, contando buracos, fraturas nas calçadas, cabeça baixa, sabe? Autoestima lá embaixo. É isso que eu vejo nas pessoas, é isso que a gente tem visto nas pessoas, o desânimo, a desilusão e o gigante da alma humana, a desesperança, do verbo esperançar, de não ter esperanças que a situação vai mudar. Por isso eu resolvi falar de mim, o que um orador não deve fazer. Mas nada mais verdadeiro, nada mais justo do que falar de você, porque a gente, cada um de nós, sabemos o quanto custou e o quanto foi bom a realização daquele sonho. O Espiritismo nos mostra que a modéstia é necessária, mas a falta de senso para estipular o que é falsa modéstia, né? Aquela, quem sou eu? Não, isso não é para mim. E é isso que a gente está vivendo, um condicionamento que nos leva a não crer, a não acreditar nos nossos potenciais. Nós temos medo dos espíritos, e nós somos espíritos. Nós convivemos juntos, e quando um desencarna, se cai alguma coisa num quarto escuro, a gente... 30 anos de espiritismo e o cara volta a ser católico, ele se benze. Tomara que não seja um espírito. Melhor que seja até um ladrão encarnado, mas no espírito não. A gente precisa um pouco, sabe, às vezes, de adrenalina, de disposição, de desafio, de correr alguns riscos. Porque tem coisas, sabe, a gente começa a viver numa vida tão protetora, numa vida tão calma,
tão estática, que fica difícil de manhã levantar. Porque você sabe o que vai acontecer. Você se sente tão seguro, tão protegido por essa rotina aniquiladora, porque ela não aniquila no primeiro dia. Ela vai aniquilando, ela vai minando a nossa vontade, ela vai minando a nossa disposição, e quando te chamam para correr a São Silvestre, você fala assim: quem sou eu? Vamos aplicar um passe? Não, eu vim aqui para tomar passe. Quem sou eu para aplicar passe? Eu falei do sacrifício lá no começo, é só ler alguns livros, não são todos esses necessários para aplicar passe, mas compreender a sistemática do passe, entender o que acontece naquele momento. Eu já fiz uma palestra sobre isso aqui. E se dispor, falou: eu vou aplicar passe. Até porque um dia ele falou na palestra dele que quem aplica o passe, automaticamente, por consequência, está envolvido no passe e sai muito mais, às vezes, beneficiado do que quem tomou. Porque nós aplicamos vários. E o nosso sistema, o nosso organismo, as nossas energias, os nossos centros vitais são dinamizados, são potencializados. Então, por que não? Um pequeno sacrifício, aprender. Mas que bom, né? Que bom que a gente pode dizer, ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras coisas. Porque já pensou se a vida realmente fosse rotineira? Não, mas eu escolhi ter uma vida rotineira, mas quem disse que a vida deixa? Tem o personal, tem o vizinho, tem o irmão que muda de emprego e começa a ganhar mais do que a... Isso é provocação. Isso é a vida nos provocando, sabe? Ah, mas eu não tenho inveja. Não, é um processo natural. Ela só tem que tomar cuidado para ela não virar patológica. Mas quantas e quantas vezes eu vejo uma coisa, assisto uma coisa e falo assim: eu quero isso para mim. Como é que faz para virar isso? Como é que faz para aprender isso? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para ser isso? Isso é o que? Vontade de quero ser? Tudo bem, pode ser. Não tem problema. Mas a vida convida, sabe, a gente a se libertar, a sair dessa rotina massacrante de acordar no mesmo horário, tomar o mesmo café, comer o mesmo pãozinho da Panko, a mesma marca de manteiga, comer nos mesmos restaurantes, sempre as mesmas coisas, sempre a mesma quantidade. Ser cliente do mesmo banco há 25, 30, 40 anos. É segurança, é segurança. Mas isso aniquila uma capacidade humana, a capacidade de sonhar, de querer diferente, de almejar, de vislumbrar coisas diferentes e achar no seu direito de poder também conseguir conquistar aquilo. E como eu disse, não adianta se encastelar na rotina, porque a vida vai te provocar. Por isso que a gente brinca muito no centro espírita, dizendo que cuidado quando a vida está muito boa. Fique atento, pode se preparar. Opa, tudo bem, as crianças já não são mais crianças, todo mundo trabalhando, casa própria, a vida está uma beleza. Pode esperar que vai virar. Nós não viemos aqui para ficarmos vegetando. Nós viemos aqui para aprender, para conhecer, para nos desafiarmos, sabe? Para aos 70, 80 anos fazer vestibular, passar no Enem, entrar na faculdade. Nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que o espírito é imortal. Se não der tempo de terminar a faculdade, desencarnar lá no 6º período, na outra volta. Entra de novo, você vai ver que facilidade. Fala, nossa, parece que eu já estudei isso. Tudo que o professor fala, Ângelo, eu já entendo. Parece, né, realmente que você já viveu isso. Parece que você já fez isso alguma outra vez. Déjà vu. Ah, parece que eu já vivi essa situação. Nossa, eu nunca vim aqui, parece que eu já estive nessa cidade.
Parece que aquela pessoa já me disse aquilo. E aí a gente volta para o sonho. Você vai dormir super ansioso. Amanhã eu vou para o interior de São Paulo, eu tenho uma palestra lá em Campinas, nossa, naquela empresa, e vai dormir, levanta de manhã, pega um avião, chega em Campinas, pega um Uber em direção à empresa, e quando o Uber entra na rua da empresa, você fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui. Quem disse que não? Na sua ansiedade, você vai dormir. O corpo físico que eu disse lá no começo, cansado de preparar a palestra, abatido pela ansiedade do dia seguinte, dorme, e eu, espírito, dou um pulinho em Campinas, dou um passeio por onde eu vou fazer a palestra no dia seguinte, retorno, pego um avião e vou lá. Essa é uma das explicações do déjà vu ou do déjà vu. A gente se antecede, a gente vai lá, nós somos assim, nós somos ansiosos por natureza. É lógico que essa ansiedade tem que ser controlada, não pode virar patológica, mas isso faz parte da essência humana, isso faz parte da necessidade e da nossa finalidade de estarmos aqui, da finalidade primordial, precípua, primária de estarmos aqui, que é crescer, que é aprender. Não dá para sossegar. Agora eu quero uma vida sossegada, tranquila. Estou aposentado, aposentadoria boa, dá para viver tranquilo. Aí a filha se separa, vem morar em casa. É lógico que nunca aconteceu isso com ninguém de nós, né? O filho perde o emprego, a situação econômica ou financeira degringola, e ele tem que passar uns 2, 3 anos, e filho é um perigo quando eles voltam. Porque às vezes eles voltam e não querem ir embora mais. Porque nada melhor do que a casa do pai ou a casa da mãe. Meu filho levou quase 30 anos para sair de casa. E eu olhava para o quarto dele e falava assim, pô, isso dá uma biblioteca, e nada dele ir embora. Agora ele me tranquiliza, diz assim, pai, eu não mudo de São Paulo mais por nada. Você vê que tem gente que gosta de São Paulo. E às vezes a gente fala assim, eu não moro em São Paulo de jeito nenhum. Você já foi em São Paulo? Não, nunca estive lá. E aí a gente faz uma ideia de São Paulo. Então vá a São Paulo, conheça São Paulo. Eu tenho os patrões, umas empresas que eu represento, que são de Santa Catarina. Eles acham que são outro povo, né? Estão em outro mundo, em outro país. E a primeira visita que eu chamei eles para vir ao Rio de Janeiro, isso há uns 20 anos atrás, estava na moda uma coisa no Rio de Janeiro muito interessante chamada arrastão. A gente nem lembra mais o que é, mas teve uma época que arrastão no Rio de Janeiro era moda. Tiroteio, fechamento de túnel. Não acontece mais, mas já aconteceu lá nos anos 90, começo dos anos 2000. E eu falei para eles, você tá louco, eu vou no Rio nada. Mas vocês conhecem o Rio de Janeiro? Não, eu nunca fui nem vou. Não, vocês vão ter que vir, porque nós temos clientes importantes aqui, vocês têm clientes importantes. E eles vieram ao Rio e nunca ninguém morreu. Nunca ninguém foi assaltado. Desmistificou. O Rio de Janeiro é perigosíssimo. No jornal, né, nos telejornais. São Paulo, você uma tarde de descanso. Um feriado, 16 de maio. É feriado só em Friburgo. Aí você à tarde pode se dedicar a uma coisa muito interessante, que é assistir aqueles programas vespertinos na TV aberta, né? Na Band, Record, aquelas coisas. Aí você liga e fica assistindo. Quando dá 4 horas da tarde, você fala assim, eu nunca vou botar meu pé nessa tal de São Paulo, porque lá eles matam as pessoas o tempo todo. Aí você vai a São Paulo e encontra aquela metrópole bonita, injusta, mas criam na nossa cabeça limitações. Não vá a São Paulo, não vá ao Rio. Cuidado. Bom mesmo é no Rio Grande do Sul. Aí a natureza faz o que fez. Então viva. A experiência é viver, porque a intenção, às vezes, é que nós nos transformemos em marionetes, que nós vivamos experiências dos outros. Por que você está querendo isso? Para que pescar?
Você é louco, para que correr a São Silvestre? Você tá maluco? Para que você vai mudar para São Paulo, cara? Você mora aqui em casa, você tem tudo. E ele muda para São Paulo. E está feliz em São Paulo. Isso chama livre-arbítrio. Mas se nós não ficarmos atentos, nós vivenciamos isso. Nos tomam o livre-arbítrio, cerceiam as nossas possibilidades, as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos sonhos. E aí Kardec vem correndo e nos diz assim: o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida. Ótimo. Mas Ele não vai mudar a sua vida. Porque você tem livre-arbítrio. Você vai mudar a sua vida. Ele vai te inspirar. Ele vai colocar ao seu lado pessoas que vão te dizer: faça assim. Vá para São Paulo, meu filho. Experimente. Nós somos os trabalhadores divinos. Nós falamos para as pessoas, nós agimos nas vidas das pessoas. Nós chegamos ao ponto de querer que Deus resolva conta de luz, gás, água. Que Ele avie ou dê solução numa receita farmacêutica. Vai, meu filho, vai que Deus vai te ajudar. Eu fico imaginando Deus ou Jesus pensando: eu mandei Ele aí em você para você resolver. Porque bolsa de compra, conta de luz, conta de água, gás, isso eu não consigo fazer. Isso é com vocês. Entre vocês. Até que vocês aprendam que são irmãos. Até que vocês aprendam que a função de estar aí, quantas vezes forem necessárias, é simplesmente de aprender a amar. Ama e faze o que quiseres. Santo Agostinho. Ama e faz o que você quiser. Porque quem ama não erra. E aí a gente pensa se realmente a gente já aprendeu a amar. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Eu tenho orado tanto para arrumar um emprego. Não adianta. Na atual situação do mundo, não funciona. Experimente algumas coisas inovadoras, mandar o currículo, né, perguntar aos amigos, visitar algumas empresas. Costuma funcionar, e costuma funcionar rápido, hein? Friburgo tem um dos índices mais baixos de desemprego do estado do Rio de Janeiro. É um perigo procurar emprego. Porque acha. A gente costuma brincar lá no abrigo: talvez você não ache o emprego que você quer, que você deseja, o salário que você acha que merece, mas qualquer salário, qualquer emprego é melhor do que desemprego. Às vezes dá para ficar ali, segurar aquele sonho do emprego por 1.800, por 1.500, mas pegar, lembra lá no começo que eu falei? Pega o grande sonho e bota ali do lado. Na primeira oportunidade, na primeira chance, busca o grande sonho, busca o melhor emprego, busca a felicidade, busca o que você quer. E nós espíritas temos um caminho facilitador para tudo isso. Mas a gente acha que é sacrifício. São as obras fundamentais da doutrina espírita, que começa nesse livro que o Centro Espírita Friburguense está presenteando para a gente aí há meses, né? O que é o espiritismo para aqueles que estão vindo pela primeira vez. Fala assim: esse cara é doido. Aqui Kardec nos fala o que é o espiritismo. Ele não pergunta, ele diz para a gente o que é o espiritismo, e lá no final ele diz assim: depois disso tudo exposto, se você achar interessante, estude a doutrina espírita. E aí é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Eu levei uns 5 anos para decorar essa ordem. Depois a Revista Espírita, que consequentemente ele, achando que tinha pouco trabalho, ele, Kardec, achando que tinha pouco trabalho, paralela à publicação dessas 6 obras, ele publicou 12
Melhor vou voltar atrás, porque não são 12 fascículos. Ele publicou 136 revistas espíritas durante 136 meses, sem faltar nenhum. E mesmo depois de desencarnado, ele publicou mais um, porque ele já tinha o do mês seguinte pronto, e só tiveram o trabalho de publicar, depois do desencarne dele. Isso foi condensado, viraram 12 livros. Então como é que eu conheço a doutrina espírita? Eu só conheço esse caminho, que é estudando, lendo as obras fundamentais. Para quê? Para fazer palestra? Não. Isso mudou a minha vida. Eu já disse aqui em várias palestras, aos 17, vou voltar um pouquinho, aos 16, 17, 18, 19, tinha tudo para dar errado. E estava caminhando para um caminho de dar errado. E aí a vida convida. Em 1983, eu faço aniversário. Minha namorada de então, que é hoje minha esposa, a gente vai completar agora dia 8 de dezembro, 40 anos de casados. Eu casei aos 21 anos de idade, isso é a vida agindo. Vamos casar esse cara, porque senão vai dar errado. Vamos tirar ele da rua, porque senão vai dar errado. Ela me dá um livro. Eu nunca tinha ouvido falar em espiritismo. Tinha ouvido um colega falando que era kardecista, eu também só achei estranho o nome, mas depois fiquei sabendo que nem existe, né? Alguém kardecista, mas tudo bem. Depois descobri que ele era espírita, na realidade, ou estava virando espírita, porque ele ainda não sabia a diferença, ainda se intitulava kardecista. E ela me dá um livro, eu começo a ler esse livro aos 19 anos de idade, fico muito doente. Sem fazer a ligação de que um cara aos 19 anos, gente, ficar doente é grave, porque ninguém, né, normalmente fica doente. E aí eu chego na casa da sogra, amarelo, com ânsia de vômito, mal, uma semana já mal. E ela diz assim, vamos no centro espírita, porque hoje tem receituário. Sogra, antes do casamento, não se contraria. E eu fui rezando, tomara que seja mais ou menos, tomara que seja rápido, e atrás dela, e fomos para o centro. Chegamos lá, uma médium me diz assim, tudo bem? Tudo. O que você tem? Eu falei, não sei, foi minha sogra que me trouxe aqui. Já passei a culpa. E ele disse assim, o espírito através de uma médium para um cara que nunca foi espírita, que nunca entrou no centro espírita, batizado, crismado, consagrado e mais tudo que tiver na igreja católica. Embora eu não fosse muito na igreja católica, né, tudo isso aconteceu em função da minha mãe. E ele disse assim, para de ler o livro que você vai melhorar. Eu já contei isso aqui, né? E eu falei, mas por quê? Porque você é um dos personagens dessa história. Isso está mexendo com seus arquivos de memória. Mas, meu filho, você veio aqui porque você está passando mal. Para de ler o livro e você vai melhorar. E cortou, como normalmente os espíritos fazem com a curiosidade vã. E eu saí daquele quartinho, caminhei em direção à porta de saída para me ver livre daquela situação, pensando comigo mesmo. Agora eu morro, mas eu leio esse livro até descobrir. Cheguei na casa da minha sogra, falei, que negócio é esse de reencarnação? Ela, pai, eu morava num sítio, aos 19 anos, sem energia elétrica, aquela coisa do revoltado, né, sem causa, aquele louco, né? E eu comecei a estudar a doutrina espírita. Fui estudando a doutrina espírita. E um ano depois eu não queria mais saber quem eu era naquele livro, até porque esse livro contava a história da Inconfidência Mineira, e no primeiro momento eu falei assim, se esse negócio de reencarnação existe, no mínimo eu fui Tiradentes. Já comecei por baixo, né? Foi no mínimo Tiradentes. No mínimo. E aí comecei a estudar o espiritismo. Um ano depois falei assim, bota o livro na estante. Ele está lá em casa até hoje. Porque eu comecei a pensar. E aprendi, Kardec me ensinou que o espírito não retrograda, ou seja, não fica pior. E aí eu pensei, Tiradentes, não dá. Tomás Antônio
Também não dá. Ela era uma purista da língua portuguesa, uma poetisa, eu sei mal falar. Peraí, daqui para trás, do sexto personagem para trás, a gente só tinha corrupto, covarde, delatores. Parei de ler o livro. Parei de ler o livro porque o Espiritismo liberta a gente, sabe? Ela constrói uma fé necessária para se viver, necessária para ser feliz, e Kardec diz assim: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário compreender. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário compreender. E aí eu estudei um pouquinho de doutrina espírita, e ela mudou a minha vida. E todos os dias de manhã, eu levanto sem medo, sem nenhum receio. Porque eu sei que eu sou um espírito imortal. E essa busca da paz, da saúde, do dinheiro, da felicidade, vai ficando cada vez mais natural. E a gente começa a compreender que tudo isso faz parte de um grande sonho. Que a gente vai sonhando de encarnação em encarnação, até chegar um momento em que nós cumprimos a grande recomendação cristã de aprender a amar. E o Espírito diz a Kardec, na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que a Valéria tão bem lembrou na semana passada: que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente começa a estudar e fala assim: só faltam 1017. Perguntas mais os desdobramentos, mais os comentários, mais as notas de rodapé. Se for a tradução do Herculano Pires que a gente usa aqui na Casa Espírita, tem muita nota de rodapé, mais de 150. Eu ia me atrever a dizer que são 171, mas não tenho certeza. Todas essas outras 1017, que o Livro dos Espíritos tem 1018 questões, na conformação atual, são para explicar essa primeira. Todas as outras têm a função de fazer a gente entender essa primeira, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Falar, agora eu já entendi. Não, você não entendeu. Vai ser necessário viver. Vai ser necessário experimentar. Vai ser necessário vivenciar. Porque quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É grande, né, o pensamento? Não tem problema. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. O mundo está nas nossas mãos. A nossa vida e a vida de cada um de nós está nas nossas mãos. Nós decidimos por onde nós vamos. Nós somos seres pensantes, espíritos livres, imortais. A gente esquece disso às vezes e deixa que a própria estrutura social e muitas vezes que a própria estrutura familiar nos cerceie. Nós vivemos um momento onde os pais colocaram os filhos numa redoma. E se eles não quiserem ficar na redoma, nós fazemos esforços gigantescos para limitá-los. A proposta cristã é que nós quebremos o aquário, quebremos a redoma
ensinemos a essas crianças a viver lá fora. Porque aqui dentro de casa, aqui dentro do centro, é muito fácil. Aqui nós estamos protegidos, aqui nós estamos falando a mesma língua, aqui nós estamos movidos pelos mesmos ideais. O difícil é do portão para lá. E nós temos que preparar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos tutelados, para que eles aprendam e vivam do portão para lá. Porque aqui dentro eles podem contar conosco. Eles podem voltar. E aos 36 anos de idade nós olhamos para ele e dizemos: tá tudo bem, meu filho, como nós falávamos quando ele retornava do maternal. Filho é para sempre. E se nós os amarmos realmente, aí o Espiritismo nos ensina que é para sempre mesmo. Porque nós iremos nos encontrar em outras experiências reencarnatórias. Viveremos juntos novamente. E cada vez mais a família vai ficar mais azeitada, mais equânime, mais concorde. A vida vai ser melhor e de vez em quando vai vir não para desarticular aquilo, mas para ser abraçado e apoiado por todos os outros que estão ali já equilibrados. E antigamente nós os chamávamos de ovelha negra da família. Hoje, conhecendo o Espiritismo, nós sabemos que nós estamos ali, que já superamos aquelas dificuldades dele, e ele foi colocado ali, junto de nós, para que nós o abracemos. E Jesus deixa a mensagem: quem precisa de médico é o doente. E nós abraçamos aquele que não dá problema. E lavamos a mão, ou as mãos, em relação àquele que dá problema. Não, nós estamos aqui para resolvê-los, para resolver esses problemas. O grande filósofo Lulu Santos diz assim: tudo que eu sonhei está à minha frente, está em nossas mãos, é a nossa vida. Cada escolha sempre determina o que vem em seguida. Nós somos os escritores desse script. Nós estipulamos pelos caminhos que nós vamos caminhar. Nós escrevemos essa história. E o grande desafio é compreendermos que a vida é um convite de Deus. É bom demais. Você pode pegar quem não esteja patologicamente comprometido ou doente. Você pode pegar 100, 200, 500, 1000 pessoas. Ninguém quer ir embora. Ninguém quer desencarnar, ninguém quer morrer, ninguém quer passar dessa para uma melhor, ninguém quer ir para o céu, ninguém quer ir para o paraíso, ninguém quer dormir um sono eterno até a volta de Jesus. Ninguém. Mas você vai estar ao lado de Jesus. Não, mas eu prefiro ficar aqui morando em Conselheiro. Mas você é reencarnacionista, a morte não existe. O Espiritismo matou a morte, Sr. Luiz. Morre? Não, de jeito nenhum. Mas você vai ter quantas vidas você quiser? Não, mas a gente está agarrado nessa. Porque no fundo, lá no fundo nós sabemos por que nós estamos aqui. Mesmo dizendo, mesmo falando, mesmo reclamando, retrucando, batendo o pé, ficando de mal, a gente sabe por que está aqui. A gente sabe por que está convivendo com aquelas pessoas. A gente sabe por que a gente se encontra todo dia com aquela pessoa. A gente sabe por que a gente casou com aquela pessoa. Porque no fundo, nós temos um grande sonho. Um grande sonho. De um dia realmente entendermos o que é Deus. Essa é a finalidade, não da doutrina espírita, mas da experiência de viver, da experiência de crescer, de caminhar. Não abra mão dos seus sonhos, sejam eles quais forem. Busque, no nosso caso específico, a doutrina espírita para nortear, para direcionar, para traçar rotas e metas
para a obtenção e realização desses sonhos, mas não permita que alguém ou alguma situação te tire, te tome ou nuble os seus sonhos. Uma boa noite para vocês.